O Campeonato Brasileiro de 99, vencido pelo Corinthians, teve um diferente critério de rebaixamento elaborado pela CBF. Naquele ano, cairiam para a segunda divisão de 2000 os 4 piores clubes com as 4 piores médias de pontos de 98 e 99. Essa polêmica forma de contagem de pontos por rebaixamento, somada a decisões polêmicas do STJD, levaram o Campeonato Brasileiro daquele ano, o rebaixamento daquele ano, a ser questionado na Justiça Comum, né? O que nesse caso provocou profundas alterações no Campeonato Brasileiro de 2000. Mas a polêmica que ocorreu no Campeonato Brasileiro de 99 foi provocada pelo caso Sandro Hiroshi, jogador do São Paulo. Esse jogador se envolveu em problemas com a Justiça Desportiva por ter tido a sua certidão de nascimento supostamente alterada pelo seu pai quando mais novo. O jogador começou a carreira no Tocantinópolis e em 99 se transferiu para o Rio Branco. Nesse mesmo ano, o jogador se transferiu para o São Paulo para jogar o Brasileirão. O Tocantinópolis quis uma parte do dinheiro envolvido na negociação do Rio Branco para o São Paulo, alegando que a transação teria sido irregular, uma vez que o jogador teria sido inscrito pelo Rio Branco sem autorização do Tocantinópolis. Já o Rio Branco alega que essa transferência foi feita quando o jogador ainda era juvenil, e que nesse caso não precisaria de autorização. Para evitar que outros clubes se envolvessem nesse problema, a CBF bloqueou o passe do jogador, ou seja, o jogador não poderia ser transferido de do São Paulo para nenhum outro clube, né? Até que esse problema na justiça fosse resolvido. Mas o jogador estava regular para jogar, tanto que a CBF aceitou a inscrição do jogador no Campeonato Brasileiro. Logo na primeira rodada da competição, o São Paulo goleou por 6-1 o Botafogo. Nada pode ser menor. Alguns dias depois, o Botafogo entrou com um pedido na CBF de anulação da partida, alegando que o jogador Sandro Hiroshi estaria irregular devido ao bloqueio do seu passe. Esse pedido foi julgado 2 meses depois somente, e de alguma forma foi dado causa-ganha ao Botafogo. Nesse caso, o Botafogo acabou ganhando os 3 pontos da partida e o São Paulo perdeu os 3 pontos da partida. Mais à frente, o Internacional também alegou a mesma coisa e também ganhou os pontos de empate com o São Paulo. Esse troca-troca de pontos fez com que o Gama entrasse na zona de rebaixamento. O Botafogo acabou fazendo a maior média de pontos que o Gama e se salvou. Por não ter aceitado o seu rebaixamento, o Gama entrou na Justiça Comum para poder jogar a primeira divisão em 2000, alegando, além dessa situação, a arbitrariedade com que foi elaborada a forma de rebaixamento daquele ano, em que somava os pontos de 99, 98 e numa média seriam definidos rebaixados. Essa situação fez com que equipes que foram muito mal em 99 e que foram bem em 98 não caíssem, no caso da Portuguesa, e se tivesse valendo apenas o campeonato de 99, teria caído. Detalhe, para os times que tinham sido promovidos naquele ano, era considerada apenas a pontuação de 99. Para esses times, não tinha fórmula, não tinha média, só valia os pontos de 99. A justiça entendeu que haviam critérios diferentes para o rebaixamento. Enquanto os clubes que estavam na primeira divisão do ano anterior era usado um critério de média de pontos, os clubes que tinham subido naquele ano só valia a pontuação daquele ano. Em junho de 2000, o processo ainda não tinha sido julgado, o que impediu que a CBF publicasse o regulamento do campeonato de 2000. Então, impedida de organizar o campeonato, a CBF fez um acordo com o Clube dos 13, para que essa entidade organizasse um campeonato próprio, que mais tarde seria reconhecida pelo Clube dos 13. Acontece que o Gama conseguiu mais uma liminar em que o dava direito de disputar esse campeonato também. Com medo de que outros clubes tentassem com liminar, mais liminares, optou-se em fazer um campeonato único, com 116 clubes. Ou seja, em 2000, teve uma grande divisão do Campeonato Brasileiro. Em 2000, não teve segunda divisão, não teve terceira divisão. Teve sim módulos: amarelo,
azul, verde e branco. Então, no módulo azul, ficaram os 25 maiores clubes do Brasil, definido pelo Clube dos 13. No módulo amarelo, ficaram 36 clubes. E no módulo verde e branco, ficaram 55 clubes. Ou seja, nessa primeira fase, classificariam 12 do módulo azul, 3 do módulo amarelo e 1 do módulo verde e branco. Nessa primeira fase, o Fluminense ficou em terceiro no módulo azul. Ou seja, era um módulo que tinha 25 clubes, 25 maiores clubes do Brasil, que jogaram campeonatos de pontos corridos, e o Fluminense ficou em terceiro. Ou seja, quem fica em terceiro no módulo azul, fica em terceiro em qualquer outro módulo, né? Logo na segunda fase do campeonato, houve uma competição de mata-mata. Os 16 classificados fizeram a oitava de final, quarta, semifinal e final. O Fluminense acabou sendo eliminado logo nas oitavas de finais. Por ter tido a melhor campanha entre os eliminados, o Fluminense é considerado o 9º colocado do campeonato daquele ano, reconhecido pela CBF. E o Vasco também foi campeão, também hoje é reconhecido pela CBF. O Fluminense foi campeão brasileiro da terceira divisão em 99. Em 2000 teve um único campeonato brasileiro em todo o Brasil. Que segunda divisão eu ia disputar em 2000? Por que insistir que o Fluminense é convidado, se nem segunda divisão teve em 2000? O São Caetano, campeão brasileiro de 2001, surgiu graças à Copa Jogando de 2000. Ah, mas você devia voltar e disputar a segunda divisão em 2001. O Fluminense subiu da segunda para a terceira divisão em 99. Disputou o único campeonato brasileiro que teve em 2000, que todos os clubes daquele ano do Brasil, 116 clubes, disputaram. O Fluminense foi 9º colocado nesse campeonato. A CBF reconheceu esse campeonato. A CBF reconhece o título do Vasco desse campeonato. Agora, por que haveria do 9º colocado do Campeonato Brasileiro daquele ano disputar o Campeonato Brasileiro da segunda divisão de 2001? Por quê? Tem lógica o Vasco ser o campeão reconhecido de 2000, porque o campeonato foi reconhecido, e o Fluminense voltar a disputar a segunda divisão de 2001. Ou seja, para o Fluminense a 9ª colocação não valeu. O Vasco, o título valeu. O Fluminense teria sido prejudicado se tivesse que jogar a segunda divisão 2001, porque teria perdido um ano de oportunidade para retornar à primeira divisão. É a mesma coisa que eu dissesse para você assim: você caiu esse ano, ano que vem você vai disputar a primeira divisão, mas não vai valer nada, tá? Só daqui a 2 anos que você vai ter chance de voltar à primeira divisão. Não tem cabimento. Desde 2000 para cá, o Fluminense ganhou mais de um campeonato carioca, foi campeão da Copa do Brasil, sensação da Libertadores 2008, campeão do Campeonato Brasileiro 2010. Estaríamos até hoje na segunda divisão? Difícil, né? Sem falar que em 2001, um ano depois de 2000, o Fluminense foi o 3º colocado no Campeonato Brasileiro. Estaríamos até hoje na segunda divisão. Fluminense legítimo. Saudações tricolores. Mas a torcida querida vibra com emoção do tricampeão. Essa polêmica forma de rebaixamento foi muito questionada, inclusive somada por decisões polêmicas do STJD. Eu acho que não ficou bom. Sido pelo Corinthians, teve um diferente critério de rebaixamento. O São Paulo goleou por 6-1 Botafogo. Nada pode ser menor. É difícil. Se tivesse que jogar a segunda divisão em 2001.